Ontem, no programa do 247, com o Leonardo Atush, ele colocou no vídeo, né, a capa da revista Veja desta semana, que fala do plano T, de Tarcísio. A revista Veja fala uma coisa que a gente falou quase ipsis literas a semana passada, no sábado. O Lula está... A popularidade do Lula está caindo, Bolsonaro na cadeia, abriu-se a possibilidade para uma terceira via. Esse vai ser o grande resultado da luta contra o fascismo. Nós falamos isso aí desde o começo, que a perseguição ao Bolsonaro é uma questão eleitoral, de manipulação do regime político. Não tem nada de luta contra o fascismo. A tentativa de um setor economicamente muito poderoso, mas politicamente poderoso, porém eleitoralmente muito fraco, que é a tal terceira via. O que é a terceira via? Isso que eu acho que as pessoas não levam em consideração quando discutem a questão Bolsonaro, STF, etc. A terceira via, essa terceira via, é o grande capital brasileiro, ou seja, os maiores capitalistas, todos eles associados ao capital estrangeiro imperialista. É a Rede Globo, é o Banco Itaú, é o Bradesco, são os banqueiros em geral. Esse setor da burguesia brasileira é o mais poderoso dentro do Brasil. Não dá para você comparar, por exemplo, a Rede Globo com o velho da Havan, o dono da Coco Bambu. Né? É evidente que esse segundo setor é um setor bem mais fraco da burguesia brasileira. Né? Esse é o setor que controla o Brasil desde, pelo menos, mas de antes também, o golpe de 1964. Vocês ouviram falar que os militares deram o golpe de 64? É uma meia-verdade. Porque os militares eles foram instrumentos de um pessoal. Eles não eram os donos da coisa. O golpe foi dado pela Rede Globo, né, pelas redes de televisão da época, pelos grandes jornais, pelos grandes industriais, pelos banqueiros, em conjunto com o imperialismo. Os militares foram meio que assim, a arma que eles usaram para dar o golpe. Quando a pessoa vai fazer um assalto, leva lá um 38. Os 38 são os militares. Mas o assaltante é outro. Não que os militares não tenham culpa, lógico que eles têm culpa. Né? Mas a culpa deles é assim, eles eram os torturadores e assassinos do grande capital. Deram o golpe, estabeleceram o seu domínio sobre a economia nacional, fortaleceram a sua posição política no Estado. A Rede Globo se transformou num monopólio avassalador. Os bancos cresceram de uma maneira gigantesca. Os industriais associados aí, nacionais e estrangeiros, também ganharam muito dinheiro, se fortaleceram. Aí chegou a crise de 74. Aí esse setor falou que precisamos mudar a situação porque a ditadura militar já não dá conta do problema. Aí passamos ao tal suposto regime democrático, onde quem é que dava as cartas, quem é que ganhava dinheiro, quem é que fazia tudo? O mesmo setor da época da ditadura. Mesmíssimo. Aí, na democracia, eles tiveram o governo Sarney. Sarney era um homem desse bando aí,
Ele era um político do partido da ditadura, né? Então tiveram o governo Sarney, em aliança com a antiga oposição, que também era da ditadura, né? Ulisses Guimarães e tal, essa turma toda. Aí veio a primeira eleição direta, que eles postergaram, que da ditadura acabou em 85, com a eleição indireta. A primeira vez que o povo foi chamado a escolher o governante do país foi em 89. Então vocês imaginam, né? Como eles não foram enrolando todo mundo. 89 teve a eleição. O que eles fizeram? Uma campanha suja contra o candidato da esquerda, que era o Lula, em favor de um delinquente político que era o Fernando Collor de Mello. Ganharam a eleição de novo. Só que aí o Collor de Mello não conseguiu dar conta da situação econômica do país. Quase afundou o país inteiro. Foi uma primeira tentativa de política neoliberal que foi fracassada. Aí, uma parte desse setor, né, é importante entender o seguinte, esse setor é composto de o setor mais poderoso, que são os bancos, a Rede Globo e tal, e o setor menos poderoso, que é a indústria nacional, a grande indústria nacional. Esse setor derrubou o Collor de Mello. O outro setor tentou, né, evitar a derrubada do Collor de Mello, não conseguiu. Aí entrou o vice, mas eles conseguiram, né, que o vice do cidadão que foi derrubado assumisse o governo, que era outra fraude. Né, com apoio do Lula, com apoio do PT. Aí veio a eleição de 94. Na eleição de 94, no começo do ano de 94, a eleição foi de 94, a eleição foi em outubro, o Lula tinha quase 70% de intenção de voto. Aí eles lançaram o Plano Real, no meio da eleição, derrubaram a popularidade do Lula e ainda manipularam a eleição, porque houve um escândalo, o famoso escândalo das parabólicas, onde um jornalista da Globo e o ministro do Itamar Franco estavam discutindo que eles estavam manipulando as informações. Apareceu a frase, aquilo que é bom a gente mostra, aquilo que é ruim a gente esconde. Né? Vazou isso daí, que eles estavam manipulando a eleição, uma coisa grotesca. Elegeram Fernando Henrique Cardoso, destruiu o país, teve 2 mandatos. Aí a coisa chegou no fundo do poço. A miséria era total, né? Tinham milhões de pessoas morrendo de fome no Brasil. Não teve jeito. Eles tinham condições de impedir que o Lula chegasse ao governo, mas eles decidiram não impedir. Eles acharam que mais um governo do PSDB, o país explode. Então deixaram o Lula subir. A ideia que era? O Lula fica lá um mandato, a gente aperta ele no governo, e eles apertaram bastante, colocaram 2 banqueiros do Ministério da Economia, controlaram tudo, né? E aí na eleição seguinte, a gente tira ele, mas aí eles não conseguiram tirar. Aí o Lula teve o 2º mandato, apoiado no crescimento da economia na época, devido às exportações. Conseguiu fazer a Dilma como presidente, e esse setor foi encolhendo eleitoralmente. A cada ano que passava, eles iam perdendo mais espaço político. No 2º mandato da Dilma, eles decidiram retomar o negócio da única maneira que eles podiam, dando um golpe de Estado. Derrubaram a Dilma. Veja que nós estamos falando das mesmíssimas pessoas. São as mesmas pessoas que fizeram tudo isso. Né? Do golpe de 64 em diante, eles atuaram para controlar o regime político em função dos seus próprios interesses. Deram o golpe foi um fracasso, porque a situação é crítica. O Temer
escolheu o Alexandre de Moraes como ministro da Justiça e depois como membro do STF. Bom, fizeram a Operação Lava Jato, aquilo tudo que a gente conhece, colocaram o Lula na cadeia, elegeram o Bolsonaro, que foi uma eleição meio que a contragosto, né, porque o candidato deles não ia ganhar, que era o Geraldo Alckmin. Então eles falaram, não dá para ganhar, Bolsonaro vai ganhar de qualquer maneira, vamos de Bolsonaro. Aí pegaram o Bolsonaro, fizeram a mesma coisa com o Bolsonaro que fizeram com o Lula. Colocaram o ministro da Economia lá, o Paulo Guedes, e um monte de coisas. E começaram a usar o STF para controlar o governo Bolsonaro. Enquanto esse processo se desenvolvia, as forças políticas que estão ligadas a esses setores praticamente foram engolidas. PMDB, PSDB, esses partidos, PDT, desapareceram do mapa. Então, um setor bem mais direitista, né, que a gente poderia dizer assim, diversas cores de bolsonarismo, foi tomando a situação política. Agora, eles, bom, aí novamente aceitaram que o Lula fosse presidente. Né? Eles perceberam que o bolsonarismo estava ganhando muita força e que o Lula estava com muito pouca força real, né? E que o governo dele poderia ser controlado. Estão controlando o governo do PT. O governo do PT praticamente não é o governo do PT nem do Lula. Né? O caso Galípolo, por exemplo, mostra que o Lula é um refém. Devia ter deixado o Roberto Campos Neto lá. Né? E agora eles querem colocar o Bolsonaro na cadeia. Por quê? Porque eles querem controlar o regime político. Não tem nada de luta contra fascismo, nem nada. Para você acreditar nessa balela, precisa não conhecer a história do Brasil, não conhecer essas feras que a gente conhece muito bem. Alexandre de Moraes é um homem desse setor, poderosíssimo. Tudo que ele está fazendo é em função dos interesses desse setor, o grande capital nacional e o imperialismo. A esquerda que apoia o Alexandre de Moraes, porque ele estaria contra o Bolsonaro, segundo ele, seria uma luta contra o fascismo. Né? Está completamente enganada e está sendo vítima de um golpe. Né? Um verdadeiro conto do vigário. A gente não pode entender, né, que toda vez que um inimigo seu ataca um outro inimigo seu, que aquilo vai ser favorável a você. Né? O pessoal usa a frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Depende. Não é sempre assim. Né? Você precisa ver qual é o jogo mais geral que está sendo jogado. O Alexandre de Moraes e o STF, eles não estão contra o Bolsonaro porque ele seria fascista. Não. Para eles, tanto faz como tanto fez. Eles querem tirar uma pessoa que tem uma grande popularidade para voltar a controlar o regime político inteiramente, porque eles já controlam parcialmente, né? Mas eles querem voltar a controlar inteiramente. E a esquerda que entrou no conto do vigário do antifascismo está servindo como instrumento dessa manobra política deles. Né? Aí alguém poderia falar, não, isso aí é teoria da conspiração do PCO e sua. Poderia até ser uma teoria da conspiração. Não fosse que a revista Veja fala preto no branco que é isso mesmo que está acontecendo. Né? Mostrando que não é que nós estamos imaginando, é a opinião da burguesia. Só que eles apresentam assim, não falam, é um golpe que vai ser dado contra o Lula e o Bolsonaro. Não. Eles acham a coisa mais maravilhosa do mundo. O Lula está caindo, o Bolsonaro vai preso, aí a gente toma conta de novo. Agora, se esse pessoal tomar conta, é melhor que o Bolsonaro? Não. É pior.
Porque se eles tomarem conta, o Brasil aqui vai no caminho da Argentina. Você vê que a tentativa de fazer análise ideológica ela é falsa. O pessoal olha e fala assim, o Milei é igual ao Trump. Não, não é verdade. O Milei não é o Trump. E nem é o Bolsonaro. O Milei foi candidato dos banqueiros internacionais. Essa é a diferença. Você pode ver, acompanha a revista The Economist, que é um porta-voz dos banqueiros, Financial Times, você vai ver que eles adoram o Milei, mas não adoram o Bolsonaro nem o Trump. Quer dizer, não é porque um cidadão fala que é fascista, outro fala que é fascista, um fala que é isso, outro fala que é aquilo, que é tudo igual. Não, não é verdade. Nós temos que ver o que realmente está, quais são os interesses de classe que estão em ação. No caso do Milei, é o grande capital argentino e estrangeiro, e até brasileiro. O pessoal que está por detrás do Alexandre de Moraes apoia o Milei também. Apoiou. Porque a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e etc., eles não são peronistas na Argentina. Eles são macristas. E o Macri apoiou o Milei. Eu não vi nenhum dos líderes das democracias criticar o Milei, que é um maluco. Está destruindo a Argentina. Então, a pessoa sai de casa e fala, hoje eu vou lutar contra o fascismo e apoiar o Alexandre de Moraes. No fim do dia, ele colocou o Milei no governo. Como é que isso acontece? Acontece porque a pessoa não tem a menor noção do que está realmente acontecendo na situação política. Quer dizer, a análise convencional, a análise baseada no que fala a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, tudo, não dá conta da realidade. É preciso uma análise com outra metodologia. Senão você vai ser, né, um instrumento do grande capital. O Estado de São Paulo também, ele tirou um editorial essa semana falando do declínio inevitável e maravilhoso do Lula. Isso é uma coisa que os petistas eles deveriam prestar atenção. Precisa prestar atenção no movimento das coisas. Enquanto o Bolsonaro vai para a cadeia, o Lula afunda. Né? Eles subestimaram o efeito da crise do PIX. Né? Falaram, não, é um problema de comunicação. Se a gente enrolar bem o povo, eles acreditam em qualquer negócio. Não é assim. Vai me desculpar, mas... Né? O povo brasileiro pode ser bem tapado, mas não é tão tapado assim. Eles foram com muita sede ao pote. E a prova dos 9 não demorou a chegar. De que o efeito, inclusive, será talvez irremediável. Foi a segunda declaração agora do Banco Central sobre o PIX. Que eles vão cancelar não sei o que, PIX e tal. O pessoal não entendeu direito onde é que eles querem chegar com isso. Eu acho que nem a gente aqui entendeu direito, porque eles têm cálculos, eles têm planilhas, eles têm um conhecimento mais profundo da coisa do que nós. Nós entendemos parcialmente, né? Mas aqui vigora aquela famosa lei da física, né? Gato escaldado tem medo de água fria. E cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Falou em PIX, o país inteiro já... Né? Isso é um sinal claro da deterioração política do governo do PT. E o PT não entende o recado das ruas.
Eles que se orgulham de ser gente tão realista, tão pragmática, tão isso, tão aquilo, não conseguem entender uma coisa óbvia que qualquer motorista de Uber entende, que isso não pode mexer no negócio do Pix. E o governo está pagando pesadíssimo por esse erro. Erro não faz sentido, né? Uma tentativa maldosa aí de tirar contra ele. E eles não querem correr esse risco. Então, eles não percebem que enquanto o Bolsonaro está enfrentando aí a possibilidade de 38 anos de cadeia, segundo o pedido do promotor público, que o PT está, na mesma proporção, está afundando. E a burguesia está contribuindo para que o PT se afunde. Quer dizer, nesse momento, claro que a política é uma coisa muito variável, né? Muita coisa pode acontecer em pouco tempo. Mas nesse momento aqui, o plano da revista Veja está dando, que é o plano do grande capital, está indo a 1.000 por hora. Tá? E o plano é o seguinte, não é Bolsonaro na cadeia, é nem Lula, nem Bolsonaro. Javier Milei. Esse é o plano. Então, se você acha que você tem que aceitar todos os desmandos do senhor Alexandre de Moraes para botar o Bolsonaro na cadeia, porque isso daí seria um progresso, tem que voltar à prancheta e analisar o problema de novo. Não vai ser um progresso. Porque esse setor não faz nada de bom. Se são eles que estão fazendo, esse é o erro capital da maioria da esquerda, é esse. Se são eles que estão fazendo, é porque não é bom. Se o imperialismo falar que vai distribuir comida, você tem que perguntar qual é a desgraça que eles vão provocar a partir daí. Porque daí não sai nada de bom nunca. Né? Rede Globo, banqueiros, o imperialismo, Biden, essa turma toda aí é uma usina de maldades contra o povo.